nessa noite, comunicar para os irmãos alguns avisos aqui antes de iniciar a palavra. Nós temos 3 irmãos, ou 3 famílias. Nós temos o irmão Cícero, que já veio de Cuiabá, já está na sua casa, está recuperando. O irmão Cícero e a irmã Olga já chegaram de Cuiabá, estão recuperando. Temos o irmão Júnior Galego também, que fez uma cirurgia também de rins. E temos também a irmã Tatiane também, que fez uma cirurgia também, que está também em período de recuperação. Amém? Então nós temos 3 irmãos, que seria 3 famílias, né? Que estão aí adoentados, que estão aí nesse processo de restabelecimento da sua saúde. Temos também o irmão Elcio, que está lá com a família, né? Como o irmão Will falou, comentou, o irmão Elcio e a família dá quase 10 pessoas, né? O irmão Elcio está lá em Jataí com a sua família. Irmão Elcio, Simone, as crianças estão em Jataí com a sua família. Deve estar chegando agora também, no nome de Jesus, amém? Nós temos a irmã Clarice também, que nos mandou mensagem há pouco, que está com problema estomacal também, que não conseguiu vir nesta noite. Amém, queridos? Então eu queria que você estivesse orando por esses irmãos, para que Deus venha restabelecer a saúde, para que Deus venha trazer um tempo de cura na vida desses irmãos. Os que estão aí precisando restabelecer a saúde, que Deus restabeleça aqueles que estão aí com essa dor, com essa enfermidade, que Deus venha trazer cura no nome de Jesus, amém? Pode ficar sentado, vamos clamar, levantar um clamor nessa noite, uma oração em prol dessas vidas em nome de Jesus. Senhor, eu quero nesta noite, que cada um desses irmãos que nós mencionamos nessa noite, o Senhor venha restabelecer a saúde, trazer cura, trazer, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, graça, virtude, e que o Senhor, através do Espírito Santo, venha restabelecer, ó Pai, e trazer sobre eles um tempo, ó Pai, um novo tempo, um tempo de transformação, e que neste novo tempo o Senhor venha restabelecer por completo a saúde de cada um deles, em nome de Jesus, ó Pai. Queremos abençoar, ó Pai, cada um nesta noite. Se houver mais alguém enfermo em nosso meio, se houver mais alguém enfermo, ó Pai, que o Senhor venha trazer uma unção de cura, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos, pedindo pelos irmãos que estão na viagem, que o Senhor venha trazer de volta, guardar, livrar de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, ontem nós tivemos o Festival Gospel, lá no Porto do Baé. Foi uma benção, nós tivemos lá a média de 3.000 a 3.500 pessoas, estimativa de 3.500 pessoas no Porto do Baé. Os irmãos que foram, né, eu vi só 2 lá daqui, né, além de nós, né, eu vi a Sônia e a Simone, mas foi uma benção, foi sobrenatural, foi algo muito bom, foi grandes ministrações, e assim, na verdade, eu faço parte da diretoria do Conselho de Pastores, e o nosso propósito é trazer unidade. E às vezes quando você fala em unidade, as pessoas ficam preocupadas, né, vai tomar o membro, não, nosso propósito é trazer unidade para a igreja. Então eu queria que você pudesse continuar orando, que nós vamos já iniciar já o pontapé inicial para o ano que vem, e o ano que vem vai acontecer a marcha, né? Esse ano não aconteceu, mas o ano que vem vai ser a marcha e os eventos também, os shows também, amém? Então esteja orando por nós, para que Deus nos dê graça, sabedoria, discernimento para conduzir esse projeto em nome de Jesus, amém, queridos? Queria nessa noite convidar você nessa noite para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 18. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 18. Glória a Deus. Eu compartilhei com os irmãos do louvor um texto um pouco maior, né? Mas é o texto, é o mesmo texto, tá, irmãos? É que eu vou dar uma encurtada no texto.
Diz assim o texto bíblico, queridos. Então, Zacarias indagando o anjo, disse: como poderei certificar-me que disso é verdade? Pois já sou idoso, e minha esposa, igualmente a minha é idosa. Versículo 19. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir estas boas notícias. Porém, eis que permanecerá em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, a quais no seu devido tempo se cumprirão. Amém? Curva a cabeça nesta noite em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, quero te louvar nesta noite e quero pedir que o Senhor traga para nós uma palavra rema, uma palavra, Senhor, que ela venha de encontro conosco, e que o Espírito Santo venha falar conosco de uma forma e de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nossas duas irmãs também sejam bem-vindas, queridas, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero te fazer uma pergunta nesta noite, e você vai refletir nessa pergunta para responder até o final da mensagem. Você já almejou algo na sua vida? E você muitas vezes batalhou por aquilo, batalhou, e aparentemente você olha para a situação e fala: não vou conseguir. Aí você olha para algumas circunstâncias: vou conseguir porque a minha idade está chegando, não vou conseguir porque meu dinheiro não vai alcançar, né, tia Nívia? Eu não vou conseguir porque meu dinheiro não alcança. Não vou conseguir porque eu não estou pronto para isso. Eu não vou conseguir porque eu não estou qualificado para isso. Eu quero falar sobre isso nesta noite. Sobre algumas situações que nós até criamos expectativas, até planejamos, mas de repente não acontece. Tudo em volta de nós acontece. Tudo do meu lado acontece, mas na minha vida não acontece. Pastor, mas eu sou crente, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, eu oro, eu jejuo, eu consagro, Deus fala comigo, e não acontece comigo. Acontece com o vizinho, acontece com o irmão do lado, mas não acontece comigo. Por que será que acontece isso? Que não, acontece com todo mundo, mas comigo não acontece. Eu me preparei, me dediquei, mas os anos se passaram. Os anos se foram e eu não consegui alcançar o meu sonho. Eu não consegui alcançar o meu objetivo. Eu me preparei para isso. E esse texto nos fala disso, queridos. Um homem de Deus. Um homem que tinha uma linhagem sacerdotal. Um homem que tinha o chamado de Deus na sua vida. Um homem que era íntegro, que era reto diante do Senhor. O homem que servia ao Senhor. E qual que era o prazer e o sonho daquele homem, junto com a sua esposa? Ter um filho. O sonho daquele homem era ter um filho. O sonho da sua esposa era ser mãe. Mas a sua idade já estava avançada. Mas Deus está preparando para aquela família algo sobrenatural. Deus estava preparando o melhor tempo, a melhor hora para abençoar aquela família. Nos dias que estava 400 anos sem profeta, 400 anos sem Deus levantar um profeta para falar com o povo. E Deus escolhe aquele homem para concretizar o seu propósito, concretizar o seu sonho, concretizar o seu objetivo e também concretizar o propósito de Deus. Por 400 anos Deus se calou para falar com o povo.
Por 400 anos não houve guerras, houve situações, houve percas. E agora o Senhor visita um homem chamado Zacarias, a sua última oportunidade de ir ao templo, a sua última oportunidade de queimar incenso, de queimar holocausto, de oferecer ao Senhor o sacrifício. Havia média de 17.000 sacerdotes, e quando caía a sorte, algumas vezes muitos não iam, muitos não tinham a oportunidade de sacrificar lá no lugar santo, no lugar santíssimo. E caiu a sorte sobre quem? Sobre Zacarias. E Zacarias vai sacrificar, vai levar a oferta ao Senhor. E nos diz que quando ele leva a sua oferta, queridos, nos diz que aparece um anjo. Aparece um anjo, chamado Gabriel. E nos diz que este anjo traz a ele uma boa notícia, uma boa nova, dizendo: olha, o Senhor vai trazer sobre você um filho. O Senhor vai dar para você a possibilidade de ser pai. O Senhor vai dar à sua esposa a possibilidade de ser mãe. O Senhor, Ele tem ouvido orações de vocês, então Ele vai te honrar a sua oração. Por mais que aparentemente o tempo não aconteceu em toda a sua idade, onde você tinha maturidade, mas agora na sua velhice o Senhor vai te dar para você um filho. Então Zacarias, ele disse: Senhor, indagou Zacarias: como é que pode? Eu com toda a minha virtude, não pude ser pai. Agora na minha velhice, eu e minha esposa, que já perdeu praticamente o costume de ser mãe, biologicamente dizendo, já não podia ser mãe. Sabe, o que eu sou apaixonado por Deus, sou apaixonado por Cristo, porque Ele usa situações que não são favoráveis para nós. Sabe por que sou apaixonado por Deus? Porque Deus, Ele usa o improvável. Deus usa aquilo que aparentemente não pode acontecer, aquilo que não existe a começar a existir na vida do homem. É por isso que eu sou apaixonado por Deus, porque Deus usa as coisas improváveis para se tornar provável, porque Deus, Ele é fiel, porque Deus é Senhor, porque Deus é soberano, e a soberania de Deus, ela tem que ser papel fundamental na minha e na sua vida. Eu e você temos que entender a soberania de Deus. Queridos, e agora aquele homem, ele ouve a voz do anjo, ele ouve a voz de Deus, mas não dá crédito. Ele ouve aquilo que Deus havia revelado, mas não acredita. Ele era homem de Deus e estava sacrificando. O que me chama a atenção, irmãos, é que todas as vezes que o sacerdote ou o sumo sacerdote ia entrar no lugar santo, amarrava-se uma cordinha no pé dele, e se ele estivesse em pecado, o que acontecia? Morria lá dentro, batia o sininho, puxava só o sininho, e ele estava demorando, e o povo percebeu: alguma coisa está acontecendo, né, tia Nívia? Está acontecendo alguma coisa lá dentro. Será que não puxar só o sininho? Será que Zacarias morreu? Será que Zacarias estava em pecado? Sabe, quando as coisas não acontecem na minha vida, na sua vida, as pessoas começam a querer encontrar uma solução, ou consegue, ou quer colocar a mão, ou quer induzir alguma situação. Então as pessoas olhou e disse: olha, está demorando Zacarias, então ele está em pecado. Está demorando demais. Mas Deus estava revelando a ele. Deus estava falando com ele. E quando Zacarias é confrontado pelo anjo, ele diz: eu não posso. Certifique. Me dê aí uma prova. Tem hora que nossa fé, nós apanhamos tanto. As coisas não acontecem há tanto tempo.
Parece que Deus se encolheu a mão da nossa vida, que quando Deus levanta alguém para falar conosco, ou quando a palavra vem em nossa vida, nós não acreditamos. Porque é tanto tempo que as coisas não acontecem como Deus havia falado na sua promessa, que nós recolhemos o nosso coração. Nós não damos crédito. Muitas vezes, porque demora demais. Porque nós temos que crer sem duvidar. Isso que é difícil. Crer sem duvidar. É fácil crer sem duvidar, irmãos? Não é fácil. Porque às vezes as coisas demoram, irmão Pereira. Parece que as coisas não acontecem. Vai protelando. E parece que não vai acontecer. Acontece hoje, acontece com fulano, com ciclano, com o vizinho, mas comigo não acontece. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, não desista. Acredite, com Deus é possível. Não desista. Acredite que com Deus é possível. Sabe, às vezes, aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos precisando, ela precisa de uma atitude minha, precisa de um posicionamento meu, e o primeiro posicionamento meu é acreditar. O primeiro posicionamento meu é acreditar. Lembra de quando Jesus ele ressuscita? Quem é o primeiro que vê ele? As mulheres, não é? O que é que os discípulos fizeram? Não acreditaram. Então o primeiro passo meu é acreditar. E as mulheres, olha, nós fomos lá no túmulo e não tem nada, mas o anjo apareceu para nós e disse, olha, você está procurando aqui e não está aqui, ressuscitou. E ela vai lá e traz a quem? Fala para os discípulos o que eles fazem? Não acredita. Então a primeira coisa para mim crer sem duvidar é acreditar. A primeira situação que eu tenho que fazer é acreditar que com Deus tudo é possível. É conversa de mulher, conversa fiada. Foi isso que os homens falaram para elas. Foi isso que eles falaram para ela, Thalita. Conversa de mulher não tem crédito. Foi isso que aconteceu, irmãos. O negócio é sério. Falaram para alguns discípulos, os outros não acreditaram. Aí teve um outro discípulo, só acredite se for ele, se tiver o quê? As marcas dos pregos nas mãos. Só acredito. Quem foi esse discípulo? Tomé. Só acredito se for ele, se tiver aquelas marcas. Se não tiver aquela marca, não é ele. Você percebe que quando a situação, quando o negócio, como diz, quando a coisa está preta, quando a coisa está ruim, parece que tudo que fala não dá crédito, tudo que acontece nós acreditamos. Então o primeiro passo que me chama a atenção aqui, que eu tenho que acreditar, não posso desistir. Não desista, acredite. Amém? Se eu creio sem duvidar, eu não vou desistir, eu vou acreditar. Agora, o segundo ponto, acho que esse é o mais importante, é não ouvir palavras negativas, que não crê e ainda zomba da fé, da sua fé. Não, você não vai crer, você não vai conseguir, você não vai lá. O homem falou, eu não vou acreditar, eu sou velho. Nós colocamos empecilhos. O nosso coração humano, o meu coração humano coloca empecilho, dizer, eu não acredito. Sabe, pensamentos negativos, palavras negativas, isso nos distancia do milagre, isso nos distancia em receber aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então nos diz que o anjo apareceu para ele, mas ele não acreditou, ele não deu crédito. A palavra do anjo para ele era negativa. Como é que eu, sendo velho, posso ser pai? Como é que a minha mulher, sendo velha, pode ser mãe? É como se a irmã Maria Mercedes tivesse casado ainda.
e ela falasse: eu vou ser mãe. Ia ser um susto, não ia? Ou não ia? Ia ou não ia? A irmã Elizabeth: eu vou ser mãe. Ia ser um susto, ou não ia? Mas se Deus quiser, Ele faz. Na hora de cuidar de bisneto, de neto, quer ser mãe ainda? Nós íamos falar isso, irmãos. Às vezes a gente não ia falar na frente dela, mas nós ia pensarmos. Mas de repente era o sonho dela. Vocês entenderam? E para aquele homem, ele não acreditou, não deu crédito. A sua palavra diante do anjo foi uma palavra negativa. Quantas pessoas que não acreditam naquilo que Deus fala para você, e apesar até mesmo nós não acreditamos naquilo que Deus fala para nós, porque a nossa vida, a nossa situação é tão difícil muitas vezes, que quando Deus fala para nós, nós não acreditamos. Nós apanhamos tanto, as coisas demoram tanto para acontecer, que quando vem para ser para mim, eu falo: para mim não pode. Irmão, Zacarias já tinha 90 anos. Ele estava esperando esse filho, já fazia, como diz o povo aí, uma cara. Uma geração é 70 anos. Biologicamente dizendo, uma geração é 70 anos. Ele passou uma geração esperando o filho. Uma geração. E o filho não chegou. Mas Deus agora, no apagar das luzes, como diz o pessoal do futebol, no último segundo da prorrogação, né, Will? No último segundo da prorrogação, o cara faz o gol. E classifica e é campeão. Já tinha acabado, já tinha apagado as luzes. No apagar das luzes, o Senhor vem e traz resposta para ele. De repente você e eu estamos como Zacarias, no apagar das luzes. Amém? Então, o segundo ponto que eu enxergo nessa palavra é que muitas vezes nós mesmos não acreditamos. E muitas vezes, quando nós falamos para alguém que Deus vai fazer, as pessoas dizem: que jeito? Como? Quando? Que hora? Aonde? É desse jeito, queridos. Como? Quando? Que horas? Aonde? Que vai acontecer isso na sua vida? Nunca. Pessoas que levam você a desfalecer a sua fé. O terceiro ponto, além de ouvir, é eu falar. Eu ouço palavras negativas, mas também falo palavras negativas. Não, não vai acontecer não. O seu filho vai ser salvo? Não, não vai. Você vai ser curado? Não, não vou. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que você pode falar o que for, e ele começa a aprender que ele não. Fala: eu não. Você pode profetizar para ele, e aí ele começa a viver a sua autopiedade. Ele fala: olha, eu não consigo. Eu não posso. Eu não quero. Ele usa a sua boca para profetizar derrota. Quantas pessoas usam a sua boca para profetizar derrota? Quantos de nós profetizamos na nossa vida palavras de maldição? Quantos de nós profetizamos na vida das palavras de maldição? Mas eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, a sua boca e a minha boca foi feita para profetizar vida, e vida com abundância. E a minha boca, os meus lábios, os seus lábios foram feitos para profetizar vida, e vida com abundância, restauração, libertação, cura, milagre. Nós somos criados para profetizar as boas novas do Senhor. Pastor, o que está acontecendo? 400 anos sem profeta. Irmã Simone, 400 anos sem profeta. Sem Deus levantar um profeta para falar com o povo. E Deus escolhe aquela oportunidade. Deus escolhe aquele tempo. Irmã Amanda, Deus escolhe aquele tempo para levantar Zacarias para ser pai
de alguém que viria e prepararia o caminho do Emanuel, do Messias, do Cristo. E ainda tinha uma linhagem, era parente ainda. Deus é bom, hein? Deus preparou tudo. Deus preparou tudo para Zacarias, queridos. Mas ele não acreditou. De repente Deus está preparando algo para você, mas você está como Zacarias. Não acredita. O outro ponto que eu consigo enxergar aqui é que muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus que está na nossa vida. Nós duvidamos que nós podemos profetizar. Nós duvidamos que nós podemos pregar. Nós duvidamos que nós podemos ministrar para as pessoas. Nós duvidamos que Deus pode operar. Nós duvidamos que Deus pode curar. Nós duvidamos que Deus pode fazer. Nós duvidamos, porque nós estamos vivendo uma vida de quê? De dúvida. Nós não estamos crendo. Nós não cremos mais. Nós perdemos o feeling ou a intimidade de acreditar, de crer, de colocar a nossa fé em ação. E quando isso acontece, nós deixamos de ministrar e de liberar sobre a vida das pessoas milagres que podem acontecer. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos. O que Deus fez com ele? Deixou ele mudo. Minha esposa fala, tem hora que você ficar mudo, amor. Eu passo por isso em casa. Deus fala, eu já quero falar. Ela fala, fica quieto. Tem pessoas que não conseguem ouvir, já quer falar. E Deus fez o que com ele? Você não está acreditando? Não está, como dizer, está botando fé que eu não? Vai ficar calado. E quando ele sai do templo, o povo fica preocupado. Ele não sai morto. Já era menos mal, né? Mas sai o quê? Calado, mudo. Mudo. Sabe quando ele volta a falar? 6 meses depois. Que vai escolher o nome do filho. Aí ele pega uma tábua, faz o quê? Escreve o nome de quem? Do filho. Sabe, queridos, muitas vezes na nossa vida, nós temos que ficar calado, porque às vezes Deus tem algo maior para nós. Deus tem algo grande para nossas vidas. Mas nós, com a nossa boca grande, falamos para muita gente. E tem muita gente que não quer ver você bem. Tem muita gente que aparentemente quer ver você bem, mas não quer. Tem muita gente que anda do seu lado, mas ele não quer te ver bem. Muita gente que caminha com você, mas não quer te ver bem. Então muitas vezes Deus fala, olha, eu vou me calar, vou calar você, porque a sua boca grande te impede de operar na sua vida. Quantas vezes nós até começamos bem, até iniciamos bem, mas por causa da nossa boca grande, o que acontece? Perdemos a oportunidade de sermos abençoados. Deus está dizendo para você e para mim nesta noite, eu continuo fazendo milagres. Eu continuo operando milagres. Eu não esqueci de você. Eu ainda opero na sua vida. Eu ainda ajo na sua vida. Mas sabe por que não acontece muitas vezes? Porque você não acredita, porque você duvida. Crê sem duvidar. Crê nesta noite. Saia daqui nessa noite dizendo, Senhor, eu preciso crer novamente. Eu preciso crer no Senhor com verdade. Eu preciso crer, Senhor. Eu não acredito. Nos diz que um dos milagres de Jesus falou, olha, Senhor, eu não tenho fé suficiente. Às vezes nós temos medo de falar para Jesus, mas Ele nos conhece. Se você não tem fé, nessa noite fala, Senhor, eu não tenho fé suficiente, eu preciso crer. Eu preciso acreditar, porque eu olho para a circunstância, eu até enxergo o milagre, eu até sinto o cheiro do milagre, mas a minha fé não traz menção àquilo que eu preciso, porque eu não acredito que pode acontecer. Muitas vezes nós não acreditamos que Deus pode operar.
Nós ouvimos falar de milagre, nós vemos milagre na vida das pessoas, mas quando é conosco, quando é comigo, o que acontece? Eu não creio, eu duvido. Zacarias viu milagre na vida das pessoas, viu vários filhos, ele consagrou vários filhos, mas o dele ainda não tinha sido consagrado, ele não era pai. Às vezes, queridos, o que nos falta é fé. O que nos falta é acreditar. E às vezes a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, nos impede de Deus operar de uma maneira maior na nossa vida. A nossa incredulidade nos impede Deus de operar na nossa vida. De repente você adentrou nessa noite aqui precisando de um milagre, precisando de algo na sua vida, mas a sua incredulidade, a sua maneira de enxergar aquilo que você precisa, a situação que você está vivendo, te impede de receber, porque a sua incredulidade te distancia do milagre, porque quanto mais incrédulo eu sou, menos de Deus na minha vida para operar vai ter. Quanto mais fé eu tenho, mais fácil Deus vai operar na minha vida. Às vezes você vive testemunho de outro, conta a história de outro, mas Deus quer que você tenha a sua fé. Ele quer que você tenha a sua experiência. Ele quer te experimentar para que você possa contar as suas experiências para outros. E quando você contar as suas experiências, os seus milagres, você vai acrescentar a fé na vida de outros. E Zacarias esperou o tempo certo. E quando o filho nasceu, o que aconteceu com ele? Voltou a falar. Eu vou segurar, é stand-by que até nasceu o menino. A hora que nascer, você volta a falar de novo. Porque se você ficar com a boca aberta, você vai atrapalhar a minha bênção. Às vezes, Deus ou fica mudo, ou nos deixa mudo, para Ele operar da maneira e da forma que Ele quer. Zacarias entendeu que Deus havia falado com ele. Imagine uma Simone. Ele não acreditou que o anjo estava falando verdade. Falou, não é? Não é então? Zacarias, vou deixar você mudo agora. Provavelmente estava doidinho para falar. Doidinho para... Não vou falar não. Você vai atrapalhar. Então vai ficar mudo. E aí Deus traz o milagre. Deus traz a evidência do milagre que Ele fez na vida de Zacarias. Nessa noite eu quero profetizar na sua vida, que a evidência do milagre que você veio buscar nessa noite, vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. A evidência do poder de Deus na sua vida, a evidência de que Deus vai falar com você nesta noite, em nome de Jesus. Pastor, mas faz tempo, está demorando. Queridos, para Deus, um dia é como 1000, e 1000 como um dia. Ou um dia como 1000 anos, ou 1000 anos como um dia. Para Deus é diferente. Se Ele falar é agora, acabou. Se Ele falar é hoje, é agora, acabou. Se Ele dar o edito, acabou, meu querido. Nesta noite, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias.